Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos neste canal para mais um momento de meditação da Palavra de Deus. E para você que não me conhece, me chamo Danilo Santiago, sou católico, leigo, e tenho a graça de servir na paróquia de São José Operário, na cidade de Jandaíra, Rio Grande do Norte. E mais uma vez, eu convido você a pegar a sua Bíblia, porque não faz sentido a gente ter todo esse momento de reflexão se você está em mãos a Palavra de Deus. Agora vamos rezar. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, mais uma vez derrama sobre nós e sobre todos aqueles que estão ouvindo esta palavra, esta pregação, a unção do Teu Espírito. E dai-nos, Senhor, o entendimento da Tua palavra, para que a gente possa aplicar nas nossas vidas aquilo que é o poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto que vamos meditar no dia de hoje é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 8, versículos do 16 ao 18. Aqui é interessante que a palavra de Deus, a Bíblia, ela, através desse texto, tem algo muito importante a nos ensinar. Que é o quê? Nós precisamos ser luz para o mundo. Ou seja, aquilo que recebemos de Jesus, nós precisamos também transmitir para as outras pessoas. Vamos ao texto. Primeiramente, todo o texto bíblico ele está inserido em um contexto. Se nós não entendemos o contexto, não é possível a gente entender o que a palavra está querendo comunicar. Então Jesus ele está explicando aos seus discípulos a parábola do semeador. Então, logo após Jesus ele explicar esta parábola, Jesus ele novamente explica uma parábola curta para dizer aos discípulos que devemos ser luz para o mundo. Vamos para o texto. O versículo 16 vai dizer o quê? Ninguém acende uma lâmpada para cobrir com um recipiente, nem para colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca num candelabro, para que aqueles que entram vejam a luz. Veja, Jesus sai de uma temática de anúncio da palavra de Deus, por meio da parábola do semeador. E mais uma vez, ele está transmitindo aos discípulos e utilizando a imagem de uma lâmpada para dizer que todo o ensinamento adquirido, recebido de Jesus, deve ser anunciado. Deve ser propagado. Meu querido irmão, minha querida irmã, todos nós que somos e que fomos batizados, somos chamados a sermos luz para o mundo. Por quê? Porque na época de Jesus, a noite era um período difícil. Por quê? Porque você estava exposto a assaltantes, você estava exposto a animais selvagens. Então, a luz serve para iluminar a escuridão, as trevas. E quem é essa luz? É Jesus Cristo. Em um outro momento do Evangelho, Jesus vai dizer o quê? Que Ele é a luz do mundo. E nós também precisamos ser como Jesus. Nós precisamos ser também a luz do mundo. E essa luz precisa anunciar os ensinamentos do Mestre. Veja, Jesus, ele continua novamente o texto quando ele vai dizer o seguinte: pois nada há de oculto que não se torne manifesto, e nada em segredo que não seja conhecido e venha à luz do dia. Veja, todo ensinamento, ele não pode ficar só para nós. Pelo contrário, todo o ensinamento que nós recebemos da igreja de Cristo, nós devemos transmitir para outras pessoas, para que as outras pessoas também tenham uma experiência com Jesus. Agora, qual é a principal lição que nós podemos extrair desse texto para a nossa vida? Um cristão, um católico, ele não deve receber um ensinamento e ficar só para ele. Pelo contrário, o cristão ele precisa divulgar aquilo que é palavra de Deus. Agora eu te faço uma pergunta, meu irmão, no dia de hoje. Você está disposto a divulgar, a transmitir, a comunicar aquilo que é palavra de Deus, aquilo que é ensinamento de Jesus? Meu irmão, a grande dificuldade que a humanidade tem hoje é de
transmitir a palavra de Deus. Eu não diria nem tanto em transmitir, mas eu diria em ter a experiência com o Mestre, a experiência com o ressuscitado, na qual nos impulsione a também querer transmitir a outras pessoas. Agora, essa transmissão, ela precisa vir através do testemunho de vida. E essa é a grande dificuldade que nós encontramos dentro da própria igreja. Por quê? Porque as pessoas não buscam viver como Jesus viveu. O grande mistério que nós precisamos entender é que nós precisamos dar testemunho com a nossa vida. Veja os exemplos dos santos. Os santos buscaram imitar Jesus. Então nós também precisamos imitar Jesus, imitar as atitudes do Mestre, imitar a forma na qual ele transmitir a palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus, ele vivia aquilo que transmitia. E às vezes nós não vivemos, meus irmãos. Às vezes nós até pregamos, nós até anunciamos, mas nós não damos testemunho com a nossa vida. Quantos irmãos católicos deixam de ir à missa? Quantos irmãos deixam de ler as Sagradas Escrituras? Quantos irmãos deixam de rezar o terço? Quantos irmãos deixam de fazer obra de caridade? Meu irmão, nós precisamos ser para esse mundo tão caótico, esse mundo que não tem paciência, não tem empatia, esse mundo que busca transmitir tantas coisas ruins que nós vemos nos noticiários, nas redes sociais, pessoas agredindo umas às outras, pessoas ignorantes no trânsito, pessoas que não têm o amor pelo próximo. Mas por que não tem isso? Porque ainda não tiveram a experiência com o Mestre e não buscaram transmitir essa experiência. Meu irmão, como é que eu vou transmitir o conhecimento de Jesus se eu não tive ainda uma experiência com Jesus? Esse é o X da questão. Então eu convido você no dia de hoje, meu irmão, busque ser a luz. E essa luz é Jesus Cristo. Busque ser como Jesus. Porque o que nós precisamos hoje é viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou e aplicar nas nossas vidas aquilo que é a palavra de Deus. Meus irmãos, eu quero concluir convidando você a buscar ter essa experiência com o Senhor. Busque as Sagradas Escrituras. Busque conhecer a doutrina católica. Busque ir à Santa Missa. Busque se alimentar do pão da palavra e do pão da Eucaristia. Busque esse alimento espiritual necessário para que a gente se alimente dele, mas que a gente tenha a coragem necessária de buscar anunciar esta palavra. E eu quero repetir novamente o que o texto vai dizer. O texto vai dizer: ninguém acende uma lâmpada para cobrir com um recipiente. Ou seja, ninguém vai acender uma lâmpada para colocar um recipiente em cima. Por quê? Porque esse recipiente, ele vai dissipar esta luz. E o evangelho, ele não pode ser dissipado. O evangelho, ele tem que ser anunciado, ele tem que ser proclamado, ele tem que ser de uma forma onde todos devem ouvir a voz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus permita com que você tenha essa experiência com Jesus, para que através dessa experiência você também leve a outras pessoas a terem essa experiência. Então eu convido você a compartilhar esse vídeo. Dê um like, curta, comente, se for o caso. Mas compartilhe para que outras pessoas também possam ter essa experiência com a palavra de Deus. Então, que em nome de Jesus, essa palavra fecunde os nossos pensamentos e a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.